Então, a aula de hoje a gente vai começar, né, falando de distâncias, né? Então, como que a gente mede distâncias entre objetos, né? Então, lembra que a gente trabalha com pontos, né? Retas e planos, né? Então, trabalhar com a distância entre objetos desse tipo, né? Então, lá, o primeiro, né, que é o que a gente sempre vê, que é a distância entre dois pontos, né? Dois pontos. Então, se eu tenho aqui, digamos, dois pontos A e B, né? A distância, que a gente denota assim, né, de A até B, é o comprimento do segmento AB. Né? Nada de novo. Então, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, eu tenho uma única reta que contém o A e B, né? Portanto, eu tenho o segmento aqui AB que faz parte dessa reta. Então, é o comprimento desse segmento. Essa aqui é a distância de A até B. Bom, se a gente for pensar, né, então eu tenho entre pontos, agora eu posso ter entre ponto e reta, depois entre ponto e plano, aí eu vou trabalhar entre reta e plano, por final vou trabalhar entre retas, na verdade eu vou trabalhar um pouquinho misturando entre retas e planos, né, entre retas, mas eu vou deixar entre retas reversas, né, por último, tá, que ele é o, digamos assim, que a gente não está muito acostumado, né, como definir ela. Então, bom, em relação à distância entre ponto e reta, bom, então se eu tenho aqui uma reta R e um ponto P, bom, como que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta, né? A gente pega a perpendicular, né? A P, a R passando por P. Aqui você tem o ponto P', que é o pé da perpendicular. E aí, bom, a distância entre essas retas é né, distância de P até R é o comprimento do segmento PP'. De novo, né? Essa aqui é a menor distância entre esse ponto P e qualquer ponto da reta, né? Porque qualquer outro ponto que eu pego aqui na reta, você vai ter a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então, o ponto que está mais próximo, o ponto de R, que está mais próximo do ponto P, é o pé da perpendicular, né? O ponto P' aqui, que é o pé da perpendicular, né? Então, onde P' é o pé da perpendicular, AR, passando por P. Bom, com isso, a gente tem, eu estou colocando, a gente tem a distância entre retas paralelas. A terceira aqui. Então aqui é só para a gente relembrar mesmo, né? Porque isso aqui não é novidade, né? Aqui é tudo geometria plana, né? Essa parte. Né? Eu falei plano e estou escrevendo plano. Retas paralelas, né? Paralelas. Né? Bom, então tem aqui ó, duas retas, digamos R e S aqui, paralelas, né? Observa que se eu pegar qualquer ponto P da reta R, peguei um ponto aqui qualquer, e calcular a distância de P até a reta S, né? P',
Isso aqui, né, vai ser a distância de P até a reta S, né? Mas se eu calcular aqui também, se eu pegar outro ponto qualquer Q e pegar o pé da perpendicular aqui, ó, Q', a gente tem, pelo teorema de Thales, né, que o segmento P', comprimento dele, congruente ao segmento Q'. Então, bom, a distância entre qualquer ponto de R e qualquer ponto de S, o menor que ela assume é a distância P', Q', né? Porque qualquer outro ponto que eu pegar aqui de novo de S, a distância de P até esse ponto aqui vai ser maior que de P'. Então, a distância entre essas duas retas é a distância, né, o comprimento do segmento aqui. Vamos colocar em módulo, assim já dá a ideia, né, que é o comprimento do segmento P'. Tá? Isso também não é novidade, né? Bom, a distância entre um ponto e um plano observa que eu não coloquei aqui com retas paralelas, né? Retas concorrentes, a distância é zero, né? Porque ela tem um ponto em comum. Então, a distância entre reta entre ponto e plano. Então, você tem aqui um plano alfa e um ponto P. Bom, por P existe uma única perpendicular alfa que intercepta o plano alfa, um ponto P'. Então, mesma coisa, né? A distância de P até alfa é o comprimento do segmento P'. Lembrando que P', né, é o pé da perpendicular a P passando por alfa. Opa, aqui ficou ruim. Deixa eu pôr o ângulo aqui para o outro lado. Ó, então, aqui perpendicular. P' é o ponto, é o pé da perpendicular, né? A alfa em alfa da reta que passa por P é perpendicular a alfa. Então, também já é conhecido, né? Bom, distância entre reta e planos paralelos. A distância. Isso aqui também é fácil de ver, né? Porque qualquer outro ponto que eu pegar no plano aqui, ó, né, se eu pegar o outro ponto, digamos, ponto Q, o comprimento do segmento PQ ele vai ser maior do P', né? Porque você tem um triângulo e o PQ aqui vai ser hipotenusa, né? Aqui, a distância entre reta e plano paralelos. Então, se eu tenho um plano alfa aqui e uma reta R aqui, né, com R paralela a alfa, né, a distância de R até alfa, bom, posso escolher qualquer ponto aqui que eu escolha, né, ponto P, que o Pzinho dá perpendicular, essa distância aqui, para qualquer outro ponto de R que eu pegar e calcular essa distância, vai ser sempre a mesma, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a distância de P a alfa, onde P é um ponto qualquer de R. Então, posso pegar aqui em R um ponto qualquer, calculo a distância do ponto até o plano. Bom, mesma coisa para distância entre dois planos paralelos, né?
entre dois planos paralelos. Então, se eu tenho aqui alfa paralela a beta, mesma coisa. Então, eu tenho aqui agora dois planos, né? Alfa aqui, beta, paralelos. Para eu calcular, né? Peguei um ponto aqui, para eu calcular a distância de beta até alfa, basta eu calcular a distância do ponto P até o plano alfa. Né? Isso aqui independe do ponto que eu escolha, né? Então, a distância de alfa até beta é a mesma coisa que a distância de P até alfa, ou tanto faz, né? Eu posso pegar o ponto em alfa também, né? Onde P é um ponto qualquer aqui do plano beta. Então, bom, esses aqui são bem naturais, né? A gente consegue, como que eu calculo a distância? Se eu pegar outro ponto aqui, eu mostro que, por exemplo, né? Aqui eu vou ter o ponto P', isso aqui é perpendicular. Se eu pegar outro aqui, ponto Q, aqui eu tenho outro ponto Q'. Bom, as retas P', P' e Q', elas vão ser paralelas, então eu estou no plano, né? E aí eu olho aqui, ó, nesse plano PQ, né? P', Q', PQ, P', Q' são paralelos, então o comprimento de P' vai ser igual ao comprimento de Q'. Tem paralelos aqui, teorema. Vou ter segmentos aqui, né? No fundo eu tenho, nesse caso aqui, um retângulo. Né? Bom, vamos para o caso que é mais, digamos, trabalhoso, né? Esse aqui a gente vai ter que argumentar, né? Até o sexto é bem tranquilo. Agora, quando a gente trabalha com retas reversas, né? Entre retas reversas. Bom, como que a gente faz isso? Então, se eu tenho aqui, ó, duas retas, uma reta R e uma reta S aqui, ó, que são reversas, né? Vou colocar mais pra cá assim. Então, significa que R, S não pertencem a um mesmo plano. O que a gente vai mostrar é que existe um ponto A em R e um ponto B em S, de forma que esse segmento AB ele é perpendicular tanto a R quanto a S. Tá? E aí, bom, se ele é perpendicular a R, qualquer outro ponto de S que eu calculo a distância desse até qualquer ponto, né? Se eu mostrar que é perpendicular aqui e perpendicular aqui, qualquer outro ponto, né, vai gerar uma distância maior do que essa aqui. Portanto, essa vai ser a distância mínima, né, a menor distância entre dois pontos. Mas isso a gente vai ter que provar, né, construir e mostrar que tem realmente, né. Então, qual que é a ideia, né? Eu tenho que mostrar que tem um ponto A aqui, digamos, um ponto B aqui, ó, de forma que esse segmento aqui ele é tanto perpendicular à reta R quanto perpendicular à reta S. Então, se pegar qualquer outro ponto aqui para calcular a distância desse ponto até esse, vai ser maior do que esse. Se eu pegar aqui, ó, né, vai ser sempre maior do que isso aqui. Então, se não forem perpendiculares. Bom, então vamos ver como construir essa reta perpendicular. Né? Porque todos esses outros aqui a gente já mostrou que existe, né? Ó, por exemplo, a hora que eu olho aqui, a perpendicular a P, a alfa, perpendicular a alfa passando por P. A gente já mostrou que essa reta existe. A perpendicular a uma reta passando por alfa. A gente já mostrou que essa reta existe. Basta eu pegar um ponto qualquer. Aqui também. O problema é que aqui ainda a gente não mostrou que existe uma reta que ela é simultaneamente perpendicular a R e a S.
Então, a gente vai ter que construir essa reta aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, vamos mostrar que existe uma reta vamos chamar do que aqui? U, que é perpendicular a R e a S. Aí sim, eu vou falar que o que? Que esse segmento aqui, né? Se ele é perpendicular, significa que intercepta, né? Não é ortogonal, não, é perpendicular. O intercepta é a reta R no ponto A, a reta S no ponto B, e eu vou definir a distância entre R e S como comprimento desse segmento AB. Então vamos lá. Primeiro, então a gente tem duas partes. Vamos mostrar que existe essa U, né? E que essa U é única. Então a gente parte para a construção, tá? Como construir da reta U. Então, bom, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a construção aqui. Então, ó, a gente tem uma reta R aqui. Vou fazer agora de cores diferentes, tá? A reta S aqui. Né? RS reversas. Bom. Bom, o que a gente sabe, né? RS são reversas. Então, existe um plano aqui, alfa, que contém a reta S e é paralela à reta R. Então, vou pegar aqui um plano alfa aqui. Deixa eu fazer de cor diferente para não confundir com a cor da reta S. Vou pegar verde aqui. Então, eu vou conseguir aqui um plano alfa. Plano alfa. Que ele contém a reta S e é paralela à reta R. Então, aqui, S contido em alfa e R paralelo a alfa. Né? Reta R paralela a alfa. Então, a gente sabe que, dado uma reta, posso pensar até, né? Dado uma reta e um ponto aqui, ó, de S, eu construo esse plano alfa paralelo à reta R passando por esse ponto. Tá? Automaticamente ele vai conter essa reta S, por construção. Depois, o que a gente faz? Eu vou construir por R, contendo R, um plano beta perpendicular ao plano alfa. Então, aqui eu estou com o plano alfa. Agora eu vou construir aqui um plano beta, contendo R. Opa, meu desenho aqui, eu vou ter que invadir aqui um pouquinho, tá? Aqui o plano beta, contendo R, perpendicular a alfa. Então, isso aqui é o beta. Ok? Bom, então, claro que esses planos eles não são paralelos, né? Então, vamos colocar aqui o beta, que vai ser perpendicular a alfa, né? Então, eu vou construir um plano beta contendo R perpendicular a alfa. Bom, esses planos eles se interceptam, né? Deixa eu fazer um pedaço aqui para baixo. Ó. Então, eles se interceptam segundo uma reta T. Vou fazer aqui uma reta T de azul. E essa reta, interseção T,
interseção de alfa com beta. Bom, essa reta T, ela intercepta S. Por quê? Bom, T e S moram no plano alfa. Como T é paralela a R, T não pode ser paralela a S, porque se T fosse paralela a S e T paralela a R, logo R é paralela a S, né? Então, a gente tem um ponto de interseção aqui, digamos que é o ponto A. Eu vou chamar ele do B, né? Deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Eu vou chamar ele de B, tá? Eu coloquei na interseção com a reta S lá o B. Vou chamar ele de B. Aqui é o ponto B, ó. Bom, por esse ponto B, existe uma única perpendicular a alfa. Aqui. Como esse beta, ele é o plano perpendicular a alfa, contendo esse ponto aqui, ó, ele contém essa reta U. Vou até mudar a cor dela para não ficar igual a da T, não. Depois pode confundir, né? Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar esse amarelo também não. Vou pegar esse verde aqui mais escuro. Então, vou pegar aqui, ó. Essa aqui é a reta U. Então, a reta U, ela é a perpendicular a alfa passando por beta. Como beta é perpendicular a alfa, essa reta U pertence a beta. Bom, essa reta U vai ter que interceptar a reta R num ponto que eu vou chamar de ponto A. Tá? Então, na verdade, a distância de R até S, eu vou definir ela vai ser a distância de A até B. Tá? Bom, aí a gente vai mostrar que essa reta aqui ela é perpendicular tanto a R quanto a S. Isso aqui que vai ser a distância. Mas para mostrar isso, eu vou ter que mostrar que ela é perpendicular tanto a S quanto a R, né? Que aí isso aqui vai ser a menor distância entre essas duas retas, tá? Então, ó, só voltando, né? A gente tem R e S reversas, né? Então, eu vou pegar um plano alfa contendo S que é paralela à reta R. Bom, como que eu pego isso? Basta eu pegar uma paralela aqui, ó. Não precisa ser AT não, né? Como que eu construo esse plano alfa aqui? Ó, né? Basta eu pegar qualquer paralela R aqui, interceptando S. Eu peguei, né, essas duas retas aqui, elas vão ser um par de retas concorrentes, paralelo. Isso, par de retas concorrentes, é determinar esse plano alfa. Como R é paralelo a essa reta, né? E a R também vai ser não intercepta isso aqui, né? A S, a gente conclui que a R vai ser paralela a esse plano alfa. Tá? Então, não vou pegar a T de imediato, eu consigo pegar uma reta aqui, qualquer paralela a R interceptando alfa. Interceptando S, determino alfa. Aí esse plano alfa vai ser paralelo à reta R. Por quê? Tá? Bom, aí depois o que a gente fez? A gente construiu o plano beta contendo R perpendicular a alfa. Né? Para um ponto qualquer de R eu consigo construir esse plano beta. Construir esse plano beta, eu pego a interseção T, né? Então, de novo, ó, S contido em alfa e R paralela a alfa. Né? Então, determinar alfa, é o plano alfa, tá o quê, né? Essas duas coisas. Depois eu vou pegar o plano beta perpendicular a alfa e R contido em beta e beta perpendicular a alfa. A reta interseção T, que é alfa interbeta. E a U é a perpendicular a S
perpendicular a alfa, né? Consequentemente vai ser perpendicular a S, que S é uma reta de alfa, né? E está passando aqui no ponto de S. Então, AU é perpendicular a S, ou perpendicular a alfa. Essa reta, como está na perpendicular e passa num ponto que está no plano beta, ela está contida no plano beta. Então, ela vai interceptar essa reta R num ponto A. Então, o que eu estou falando que é essa distância aqui. Tá? Então, essa é a construção. Bom, agora vamos mostrar que realmente, né? Essa reta U aqui, ela é perpendicular a R e perpendicular a S. Então, bom, vou colocar aqui, só colocar aqui, né? U é a reta perpendicular eu posso, tanto faz, né? Posso pegar perpendicular aqui ou por construção vou pegar ela aqui, ó, perpendicular a R passando por A, tá? Passando por B. R é a reta perpendicular a R passando por B. Né? O ponto B é o ponto de interseção de T e S. Então, dado uma reta e um ponto fora dela, eu tenho uma única perpendicular à reta passando por esse ponto, né? Então, por construção, já estou pegando a U perpendicular a R, né? Então, ó, por construção, U, ela é perpendicular a R. Perpendicular, né? Não é nem ortogonal, aqui, perpendicular. Então, o que a gente tem que mostrar é que U é perpendicular a S. A princípio, eu não estou partindo disso. Estou partindo que U é perpendicular a R. Tá? Bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe que U ela é perpendicular a alfa. Não, também não falei isso. Não provei, né? Vamos ver. Vamos ver como que a gente vai argumentar que U é perpendicular a alfa. Bom, o que a gente sabe? Que U é perpendicular a T. Isso a gente sabe. Por quê? Porque U é perpendicular a R e R é paralela a T. Então lá, ó. Bora. U, ela é perpendicular. Eu vou colocar até assim de perpendicular para diferenciar um pouquinho. Estou pensando em perpendicular, tá? U é perpendicular a T, né? Pois R é paralela a T. E lembra que o T e o R estão no mesmo plano, estão no plano beta. Então, toda perpendicular a R é perpendicular a T. Né? Bom, agora o que acontece, né? E, vou colocar aqui entre parênteses, e alfa é perpendicular a beta. Certo? Se alfa é perpendicular a beta, e T é a interseção, deixa eu colocar aqui, tirar o E, porque senão vai ficar um E aqui e outro E lá embaixo, né? Aqui também maiúsculo, alfa é perpendicular a beta e T é a interseção, certo? A reta R está contida em beta. Desculpa, a reta U contida em beta. A R também está, né? Mas é interessante. Está contida em beta. E U, né, que a gente já concluiu, é perpendicular a T. Significa o quê? Lembra que a gente provou? Dois planos são perpendiculares, C e somente C, toda reta perpendicular a um plano, a reta interseção é perpendicular a outro plano. Né? Então, bom, vou colocar aqui. Então aqui, eu tenho que alfa perpendicular a beta, né? T interseção. Uma reta em beta e U perpendicular à interseção. Então, vamos só lembrar aqui, ó, alfa
a gente já provou isso aqui, é uma proposição, que alfa é perpendicular a beta, C e somente C, toda reta de beta, eu vou colocar de beta, mas poderia ser de alfa também, tá? De beta perpendicular a interseção, a reta interseção, né? Vou colocar interseção desses dois planos é uma reta, é perpendicular a alfa. Então, o que acontece? Bom, essa reta T, né? Então, reta U, ela é uma reta em beta, que é perpendicular à reta interseção. Como alfa é perpendicular a beta, essa reta U, né, vai ser perpendicular a alfa, né? U é perpendicular a alfa. Significa que U é ortogonal a qualquer reta de alfa, né? Porém, a U interseta a alfa no ponto B, que está em S. Então, ela é perpendicular a S, né? Não é só ortogonal, né? Isso implica que vou até colocar assim, é ortogonal a S, e como o interesse, isso aqui é o ponto B, então U é perpendicular. Por que a ortogonalidade me garante? Porque lembra, eu preciso pegar um ponto B em S e um ponto A em R, né? De forma que esse segmento aqui seja tanto perpendicular a R quanto perpendicular a S. Perpendicular a S, né? Ou seja, ela intercepta S no ponto B perpendicularmente, né? Bom, então a gente já mostrou que essa reta U, né, ela é perpendicular, né? Portanto, U ela é perpendicular a R e U é perpendicular a S. Eu vou até colocar aqui, perpendicular. Não é ortogonal, né? Perpendicular porque intercepta. Bom, então a gente já mostrou que tem um. Bom, mas será que existe outra? Então aqui a gente acabou de concluir isso, né? Perpendicular a S. Será que existe outra reta que é perpendicular tanto a R quanto a S? Vou mostrar que não, né? Por quê? Porque senão essa definição aqui, ó, dessa distância, como sendo a distância desses pontos, poderia depender de qual ponto, qual perpendicular as duas eu estarei pegando. Né? O que a gente vai mostrar é que, na verdade, só tem uma reta U que satisfaz isso, né? Que é perpendicular tanto a R quanto a S. E aí isso aqui está bem definido, né? Uma boa definição. Então, o que a gente vai provar é a unicidade da reta U. Senão aquela definição não é uma boa definição, né? Ela pode estar dependendo dessa reta perpendicular que eu estou escolhendo, que seja perpendicular a R e a S. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, se existisse o linha diferente de U perpendicular a R e a S, é perpendicular às duas. Então, eu vou considerar aqui o linha interseção S, lembrando que é perpendicular, então ela tem um ponto de interseção, isso aqui é o ponto A', e o linha, deixa eu ver aqui, não, no S eu coloquei o B, né? Então vou pôr B' aqui. B' e o linha interseção R, ponto A'.
Como é perpendicular, as duas interceptam, né? Só voltando aqui, ó, no desenho. Então, eu estou supondo que tem uma outra reta aqui, perpendicular às duas. Aqui, o ponto de interseção, estou chamando de B', aqui eu estou chamando de A'. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Então, eu estou com a reta R. Eu estou com a reta S. Então, bom, a gente mostrou que tem a reta U, que é perpendicular aqui às duas, né? U. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui perpendicular e aqui perpendicular. Então, o que a gente está falando é que tem outra reta aqui, U', tá? É que aí, né, vamos pensar aqui que eu tenho aqui uma outra reta U', vou fazer ela tá meio torta assim. U', que é perpendicular aqui, ó, a R, e é perpendicular a S. Então, esse ponto aqui é o que eu estou chamando de B', e esse ponto aqui é o que eu estou chamando de A'. Tá? Bom, aí a gente tem dois casos, né? Se, por exemplo, né, se um desses pontos coincide, tá? Primeiro caso aqui, ó, se A igual a A', ou... Nossa, está parecendo fatorial aqui, parecendo linha não. Deixa eu arrumar isso aqui. Se A igual a A', ou B igual a B'. Bom, claro que os dois não podem ser iguais, né? Porque eu estou falando que U e U' são diferentes, né? U' é diferente de U, então não posso ter esses dois pontos iguais. Vai ser, no máximo, um ou outro. Bom, aqui você já acaba, né? Porque pela unicidade da perpendicular, você tem uma só. Né? Então, pela unicidade da perpendicular a uma reta passando por um ponto, então a gente conclui que o U teria que ser igual ao U'. E aí, bom, você chegaria numa contradição. Porque o é diferente de U'. Por quê? Ó? Por exemplo, se eu pego que o A é igual a linha, então a reta U', ela é perpendicular à reta S passando por A. A U' também seria perpendicular à reta S passando por A, porque eu estou com A igual a U'. Aí chega a contradição. Se B for igual a B', eu tenho a perpendicular à reta R passando por B, a U. A U' também vai passar por B e é perpendicular à reta R. Então, da unicidade, você tem que elas têm que ser iguais. Né? Então, você chegaria numa contradição. Vou mostrar que realmente não existe. Se eu supor que tem duas, no fundo eu vou concluir que elas são chegando em alguma contradição. Supor que elas são duas diferentes, né? Vou chegar em alguma contradição. Então, bom, o primeiro caso é quando um dos pontos coincide, né? Ou A igual a linha ou B igual a B'. Então, o segundo caso é quando eles são diferentes, né? Do jeito que eu fiz aqui. Tá? Agora, se o A for diferente do A' e B for diferente do B'. Tá? Bom, então agora vamos ver o que acontece, né? Como U' ela é perpendicular a R e U' ela é perpendicular a S, então U' vai ser perpendicular a T. Ó, vamos ver aqui. Ó. Então eu tenho... Vou pensar aqui, ó, vou voltar aqui.
O linha perpendicular a R, o linha perpendicular a S. Né? Deixa eu colocar ela aqui. Eu queria colocar... Deixa eu ver como que eu vou justificar aqui. Bom, vamos ver. O linha perpendicular a R. Como o linha... ela... Vamos ver aqui. O linha perpendicular a R e o linha perpendicular a S, né? Que eu vou concluir que ele está aqui. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Linha perpendicular a R e linha perpendicular a S, né? Eu posso pegar aqui, ó, uma reta... Não sei se eu consigo falar que ele é perpendicular. Teria que ser a reta interseção, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. O linha é perpendicular a R e o linha é perpendicular a S. Bom, se o linha é perpendicular a R, eu posso pegar uma reta paralela aqui a U. Vai existir uma reta paralela aqui, que no fundo é a T, né? Que ela vai ser perpendicular, né? Porque se eu pego aqui o linha e U, elas vão estar nesse plano beta aqui, ó. Né? Posso até, se quiser colocar ela aqui, eu vou fazer o plano beta aqui de novo, para não poluir aquele desenho lá. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho o plano beta. Aqui, né? Digamos que eu tenho aqui ó, o plano beta. Né? Deixa eu fazer ele mais para baixo aqui só. Bom, eu posso, não vou nem pegar aqui a T, mas eu, então, bom, aqui em beta linha, eu posso pegar uma paralela a R, né? Então, eu vou pegar aqui uma reta R' paralela a R. Né? Vou pegar em verde aqui, ó. Reta R' paralela a R. Tá? Então, eu concluo que, bom, essa reta aqui é paralela a R, e como o alfa, o plano alfa que está aqui embaixo, deixa eu fazer ele aqui de novo, ele é paralelo à reta R, lembra que por construção o plano alfa aqui, ó, né, ele é paralelo, esse alfa aqui, ele é paralelo à reta R, né? Conforme a gente construiu aqui, ó, na primeira construção, o alfa paralelo à reta R, tá? Então, bom, R' é paralelo à reta R, porém R' tem um ponto de alfa, então R' está em alfa. R' está em alfa e S está em alfa, eu concluo que o linha ele é perpendicular a um par de retas concorrentes em alfa. Tá? Então, bom, não vai ser a T, né? O linha é perpendicular a R', vamos colocar assim, ó. A T fica, não consigo justificar, mas eu consigo justificar a R'. O linha é perpendicular a R', onde R' é uma reta paralela a R, passando por B'. Tá? Então, ela vai ser perpendicular, porque eu já estou forçando ela a passar nesse ponto aqui. Ó, né? Então, vai ter que interceptar, a linha tem que interceptar a R', porque a R' e a linha passam no ponto B. Né? Então, logo,
R' está contido em alfa, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem que o linha, ela é perpendicular a um par de retas, vou colocar aqui, ó, perpendicular a um par de retas concorrentes em alfa. Perpendicular. Na verdade, não precisa ser nem perpendicular, basta ser ortogonal, né? Perpendicular a um par de retas concorrentes em alfa. Isso implica que o linha é perpendicular a alfa, né? É uma das proporções que a gente mostrou. Tá? Beleza. Bom, então vamos lá. O linha é perpendicular a alfa e U é perpendicular a alfa, né? Porque lembra que o U, só voltar aqui, ó, U é perpendicular a T e U é perpendicular a S. Então, U é perpendicular a alfa. A gente já concluiu aqui, né? Ó. U é perpendicular a T, por construção, e U é perpendicular a alfa, tá? Porque ele é perpendicular a... Cadê? Isso, né? Que é a reta... Ela é perpendicular à reta T, que é a reta interseção, né? Como alfa é perpendicular a beta, então U ele vai ser perpendicular a alfa, né? A gente concluiu aqui anteriormente, tá? Então, bom, eu concluo que U e U' são perpendiculares a alfa, logo elas são paralelas, né? Como U também é perpendicular a alfa e U' perpendicular a alfa, e alfa é um plano, né? Então, U é paralela a U'. Bom, mas se elas são paralelas, isso implica, né? O que implica que U e U', ou melhor, né, que U' pertence ou está contida no plano beta. Ó, posso até complementar aqui, né, que U e U' pertencem ao mesmo plano. E além disso, é esse mesmo plano, é o mesmo plano que contém R. Tá aqui, ó. A gente conclui então que U e U' estão no mesmo plano, né? Elas são paralelas. Mas observa que o A e o A' são pontos distintos de R. Então R está nesse mesmo plano que contém U e U'. Mas lembra que U e R elas moram no plano beta. Significa que U' está contida em beta. Logo, U' está contida em beta. Bom, então, o que acontece aqui agora, né? Então, U e U' elas são paralelas, né? Ok. Agora, observa que a U intercepta, né, a S no ponto B. E a U' intercepta a S no ponto B'. Mas lembra, esses pontos, A', B e B', eles estão no mesmo plano, porque a U e a U' elas estão contidas em beta. Então, o A', B e B' pertencem a beta. Mas se você tem B e B' pertencente a beta, você conclui que a reta S está contida em beta, porque B é diferente de B'. Mas isso é um absurdo, porque você está concluindo que R e S são retas coplanares, né? E contradiz o fato delas serem reversas. Tá? Então, ó, só para concluir aqui. Então, linha está contida em beta, né? Sim, B, B', esses pontos pertencem a beta. O que implica
que a reta S, tá vendo? Isso aqui eu falei que era um pouquinho mais complicado, né? Isso aqui está contido em beta. Isso aqui é uma contradição, pois RS não são coplanares. Bom, porque R está contido em beta. Se S também estiver contido em beta, elas são coplanares, né? Isso é um absurdo. Porque elas são reversas, né? Então, portanto, não existe apenas uma única reta perpendicular às retas reversas R e S. Parece fácil, né? Deixa eu concluir aqui. Para construir, mas para mostrar essa das retas reversas, em geral, ela é bem trabalhosa, né? Ela não é simples, não. E a gente não tinha provado nessas construções. As anteriores a gente tinha. Ok?